Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LVBI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, é um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos. Ele foi lançado em novembro de 2018, é um fundo de base R$100, VBI é a gestora, ele é de mandato renda e tem uma altíssima liquidez. Atualmente ele está negociando em média 2.400.000 por dia. É um fundo que é para investidores em geral, tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com mais de 1%, e ele conta atualmente com mais de 11.700.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado atualmente, inclusive ele caiu muito nos últimos dias, ele está sendo negociado a um PVP de 0,80. Isso significa que ele está 20% mais barato do que seu VP teórico, né? Então hoje ele vale 1.360 bilhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 1.091 bilhões. Como disse, ele é um fundo de base 100, só que ele já teve uma valorização, né, nos seus imóveis. Atualmente ele está valendo 115, só que o mercado está aceitando pagar, entre aspas, apenas 92. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que já conta com mais de 65 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, né? Então, 92,71, inclusive é o menor valor no último ano, né? Ele tá, na data que eu tô gravando esse vídeo, ele alcançou suas mínimas, e a máxima de 117,87. Ou seja, eu vou traçar aqui, atualmente, né? Como o VP teórico dele de 120, é claro que quando ele veio ao mercado, ele não valia 120. Mas, o que a gente observa? Em 2018, se ele valia 100, ele estava muito próximo ali do que ele valia. Ele veio com uma crescente. No final de 2018, 2019, foi o momento que houve muita euforia no mercado de fundos imobiliários. Então tinha muita coisa, entre aspas, cara. E esse fundo chegou a ser negociado com picos de R$143. Pouco tempo depois, veio a situação pandêmica, em março de 2020, e aí as suas cotas desabam para mais ou menos 84, 80 e poucos reais. Rapidamente, muito rapidamente, ele se recupera. E aí ele fica, ó, de novo, atinge um pico de 130. Durante o ano de 2020 barra o ano de 2021, o mercado começa a ser descendente, né? Começa a cair bastante. Então ele sai de patamares, de novo, 120, desabar a próximo de 90, 95, 100 reais, cento e pouco. Durante o final de 2021, teve uma grande queda nesse ano aqui nos fundos. Muitos fundos foram bem depreciados aqui no final de 2021. Então a gente vê o fundo novamente chegando próximo a R$84 novamente. Ele ficou lateralizado durante uma boa parte do ano de 2022, sendo negociado ali próximo a R$100. E aí, já mais pro meio do ano, pro fim do ano de 2022, estava com a perspectiva de melhora inflacionária, coisas nesse sentido. A gente vê esse fundo novamente chegando ali próximo ao seu VP, quase R$120. Só que aí, novamente ele volta numa queda. Ele estava até em patamares ali de cento e poucos reais, só que depois dessas questões das americanas, que a gente vai até tratar aqui no vídeo, ele vem numa queda grande e na data que eu gravo o vídeo ele está nos seus menores valores, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, né, por favor, deixa um like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento. Comenta aí para nós o que você acha desse fundo imobiliário. Você conhece esse fundo? Conhece os ativos que ele possui? Conhece a gestora? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gostar do nosso trabalho e quiser apoiá-lo, você pode se inscrever no canal e ativar o sino. Outra forma de apoio ao canal é tornando-se membro. Além de nos ajudar, você tem vários benefícios. Você acessa antecipadamente os vídeos, inclusive os vídeos estão sendo gravados com mais de uma semana de antecedência. Esse vídeo, por exemplo, eu estou gravando no dia 27 de janeiro, na sexta-feira, e ele vai ser publicado no dia uma semana depois, no sábado. Então, os membros têm acesso muito antecipado a isso. Vocês participam de um grupo fechado lá do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Outra forma de apoio também, se você quiser fazer qualquer doação, tem um Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Gostaria de agradecer imensamente ao Todos Vamos Morrer aí, o canal dele, né? Ele fez uma doação de superchat de R$2 e esse questionamento dele eu respondi no vídeo anterior. Mas em resumo, tá? Que ele pergunta se é melhor investir ações e FIIs, meio a meio e tal, ou não. Gente, não existe certo ou errado.
Se você quiser ter 10% em FIIs e 90% em renda fixa, você pode ter só renda fixa, só FIIs, tudo isso cabe a você estudar e você tomar a sua decisão. O que serve para você pode não servir para mim e vice-versa. E não existe certo ou errado no mundo de investimentos, desde que você faça as suas ações e decisões, né? Ciente daquilo que você escolheu. Nesse gráfico a gente vê as entregas do fundo. Então o que acontece? É um fundo ainda sem tanto histórico assim, né? Mas já está indo desde o finalzinho de 2018, né? Então ele está indo já para, entre aspas, 6 anos, né? O que acontece? Durante o ano de 2019 ele teve muitas variações. O ano de 2020 ele já vinha em linha ali, ó, com 60 e poucos centavos. Veio a situação pandêmica e afetou bastante o fundo. Então, no final do ano, ele tem uma queda grande, né, nos seus dividendos, mas de lá para cá, ele veio numa crescente gigantesca. Então, veio se recuperando numa crescente grande e final de 2021, ele já estava numa crescente e durante o ano de 2022 também, a gente ainda vê uma pequena melhora ainda nos rendimentos do fundo. Então, ele está mais ou menos estabilizado agora, estagnado no patamar de 75 centavos, mas aparentemente, né, ele vem mostrando uma crescente bem interessante. Esse fundo já conseguiu chamar 3 chamadas de capital, né, 3 subscrições, e a última ocorreu entre setembro do ano de 2020. Então, nesse slide, a gente vê aquele movimento que eu falei, né, de melhora, ó, 71 centavos lá em fevereiro do ano passado, aí vem 72, vários meses a 74, e agora os últimos meses estabilizaram em 75. Dia 29 de dezembro, ele pagou no dia de 6 de janeiro, 75 centavos. Na época, a cotação estava em R$ 103,00, o que dava um yield de 0,73. Atualmente, esse yield representa 0,81 por causa da cotação atual. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo veio com 9,55% de yield, o que, né, para mim, para os meus critérios, para aquilo que eu gosto, eu acho um ótimo yield para um fundo de tijolo. Aqui a gente vê que vários institucionais têm posição no fundo. O CAFOF, que é um fundo da Quineia, tem 2% e quase 3% das cotas do fundo. O BCIA com mais 1,20%. O QZUL com mais 1%. E ainda vê inúmeros outros fundos aí com posição nesse fundo aí, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, dentro do relatório já a gente vai ver essas questões das americanas, eu vou abordar sobre isso. Eu gostaria de pedir humildemente, vá lá no nosso canal secundário, nós temos o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Eu prometo que quando o canal chegar em 1000 inscritos, eu paro de ficar enchendo o saco de vocês. Os nossos canais estão em outras plataformas, se vocês quiserem seguir, se inscrever e tal, vá lá que isso é muito importante aí para os nossos canais. Como eu disse, eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de janeiro, eu preparei ele ontem, no dia 26 de janeiro, e no dia 25 teve um fato relevante aí da VBI com informações. Então, assim, depois que teve esse estouro das americanas, as informações estão truncadas, estão vindo aos poucos. E, aparentemente, nem as próprias americanas sabem bem as informações que eles estão trazendo. Então, o que eles estão trazendo aqui de informação? O que a gestão veio trazer para os seus cotistas? Conforme informado em fato relevante no dia 1º de junho de 2021, o VBI Log concluiu naquela data a aquisição de ações preferenciais que representavam 70% desse Aratu Log armazéns aí. Ou seja, ele tem participação nesse Aratu Log por meio de uma empresa, ele é dono de 70% dela, tá? É VBI Aratu Log. Perante a disponibilização da relação dos credores formulados pela Americanas, nos autos de recuperação judicial, a administradora e gestora tomaram ciência que a Aratu Log foi listada pela locatária como titular de créditos alegadamente concursais, sujeitos aos efeitos de recuperação judicial, no montante de 871 mil, sendo que a associação da instituidora e dos locatários é titular dos créditos agendados alegadamente concursais no valor de 386. Então, assim, ó, já basta tudo que as polêmicas que estão envolvendo Americanas. Americanas alegou 870 e para o fundo só é 386. Complicado. Aí eles continuam. Então a VBI esclarece que não há, na presente data, valores devidos, não tem atraso por enquanto, ó, e não pagos, o que a título de aluguel referente à competência de dezembro foi tudo pago, ó, devido em janeiro, foi integralmente pago pela locatária. Dessa forma, o VBI irá apurar a natureza dos referidos créditos, sendo que o aluguel referente à ocupação do imóvel pela locatária no mês de janeiro é devido em fevereiro. Então pode ser que eles não paguem da agora para frente, mas está tudo pago. Então tem muita informação desencontrada vindo aí, né? Por fim, administrador e gestor informam que estão acompanhando ativamente os desdobramentos aí. E sempre que tiver notícias, vão manter os cotistas informados.
Essa é a primeira questão. Esse slide eu trouxe já de dentro do relatório gerencial, já atualizado. Então eles falam aqui, ó, Americanas, devido aos recentes eventos relacionados a um dos nossos locatários, a Americanas, apresentamos abaixo os detalhes, as características do contrato de locação em vigor, bem como comentários da equipe de gestão. Então, ó, o ativo Aratu, que é aquele Aratu Log, que eles têm 70% desse ativo, ele conta com 100 mil metros quadrados divididos em 2 galpões. Então ele tem o galpão G1, que tem 36 mil metros quadrados, e o G2, que tem 65 mil metros quadrados. Então o G1 está alocado para múltiplos inquilinos, e o G2, que é maior, ele está 91% locado para as Americanas. Então ele já tinha um módulo vago aqui. Aí ele fala, ó, esse fundo, em junho de 2021, o Aratu foi adquirido, né, pelo VBI. Esse empreendimento contava, na data de aquisição, com a primeira nave, esse G1, concluída, e 55% alugado para diferentes locatários. E o segundo galpão em obras. E aí ele continuou, né, que o G1 está 100% locado para 6 locatários distintos, e o G2, na época de aquisição, possuía um contrato de locação firmado com a B2W, que a Americanas faz parte desse grupo aí, né? Porque o grupo B2W é gigantesco, o que representava 91% da área do galpão. A conclusão da construção ocorreu em junho de 2022, quando teve início o prazo de locação e a locatária tomou posse do imóvel. Vale mencionar que, no ano de 2021, após uma reestruturação societária, a locatária deixou de ser B2W e passou a ser Americanas. Da agora para frente, a gente já está dentro do relatório gerencial e no final do vídeo eu falo as minhas considerações a respeito de Americanas, o que eu acho que isso, a gravidade que eu enxergo nisso e coisas nesse sentido. Então, o que acontece? Ó, os relatórios da VBI são um dos mais completos que eu vejo no mercado. Eles têm muitas e muitas informações. Então, eu já antecipo. Se você estiver gostando desse fundo, se você achar que ele serve para o seu portfólio, se você quiser se expor a ele, é muito recomendado que você veja todos os slides aqui com atenção, que eu falo de forma resumida, ou então abra o relatório gerencial. Então tem muita coisa importante que acaba ficando de fora também. Então ele vai falar sobre os rendimentos, eu não vou tecer maiores comentários sobre isso. Ele fala sobre a gestão que eles estão fazendo. Eu também não vou traçar maiores comentários sobre isso, mas isso aqui é muito importante, você pausar o vídeo aqui e dar uma lida com atenção, tá? E por fim ele fala sobre as obras que estão terminando. Então já está na fase de habits, ou seja, está bem adiantada as obras lá no Cajamar. E a expectativa é que esse ativo lá do Cajamar, ó, fique pronto no segundo trimestre já desse ano. Ou seja, de abril a junho deve ficar pronta essa obra aí no Cajamar. Então nesse slide a gente vê os ativos que a empresa possui, né? Ele possui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 imóveis em andamento, mais um que está em construção, quase finalizando, ó, inclusive ele tem 0 locatários. No total, o fundo possui 31 inquilinos. Atualmente, o fundo possui umas pequenas vacâncias, 2,4% no portfólio total, e a vacância financeira está representando 1,5%. Por que ter essa diferença, Mu? É porque apesar de ter algumas vacâncias, ou ele tem multa, ou ele tem valores a receber, ou ele tem, por exemplo, RMG. Então, tem essas vacâncias aí. Além disso, nesse slide aqui a gente também consegue observar quais fundos, teoricamente, representam mais a receita do fundo. Então, esse galpão de extrema é 25% da receita do fundo. Aí outros fundos com maiores participações, ó, o Betim, Jandira, Aratu, são todos fundos com maiores exposições aí. Então esse Aratu, que inclusive é onde está a Americanas, né? O imóvel representa 13%, mas já vocês vão ver que a Americanas representa um percentual bem menor. Aqui a gente vê a disposição geográfica dos ativos que o fundo possui. Então ele tem ali, ó, 42% dos seus imóveis no raio 30 de São Paulo, que isso é considerado last mile. Regiões assim muito de ótima posição estratégica para o fundo, né? Para o fundo e para o mercado. Então ele tem ali, ó, 9% em região metropolitana de Curitiba, ou seja, muito bem localizado. 25% na região de Extrema, que é outra região muito bem classificada. 12% na região metropolitana de Belo Horizonte. 13% na região metropolitana de Salvador. Ou seja, os ativos são extremamente bem colocados. E o que não está numa região metropolitana está nas regiões mais importantes de galpão logístico do país, né? Enfim. Então aqui a gente vê onde está 1 por 1 dos imóveis do fundo, né? 95% dos ativos são de altíssima qualidade, padrão A, e ele tem 5% de classe padrão B, que ainda é uma ótima classificação. Aqui a gente vê a diversificação desses ativos e as regiões das quais eles fazem parte, né?
os segmentos dos inquilinos que o fundo possui. 30% é do setor logístico, 25% de e-commerce, 17% de varejo, tem 11% de bebidas e tem vários outros setores aí que estão expostos ao fundo. E é aquilo que eu falei para vocês, ó, vamos lá. Amazon, 12% do fundo. DHL aí, ó, representa 11% do fundo. Ambev, 11% do fundo. Magazine Luiza, 9%. A Rede Dia, 11%. E aí, a problemática, entre aspas, né, Americanas, com 7% do portfólio. Se você for em vídeos anteriores, eu sempre gosto de ressaltar esse tipo de informação. Toda vez que eu trago um fundo de papel ou um fundo de tijolo, eu falo sobre o risco de estar concentrado num único devedor, único inquilino e coisas nesse sentido. Então, todo ativo aqui que representar mais de 10% são riscos que trazem para o portfólio. Então, esse fundo aqui é um dos fundos que eu vejo com o seu portfólio de inquilinos, um dos mais equilibrados que tem. A gente vê muito fundo aí que às vezes o inquilino representa 20%, 25% das receitas do fundo. Nunca se espera que ia acontecer. A Americanas era considerada uma empresa AAA de risco de crédito, de altíssima qualidade e tal. E aconteceu o que aconteceu. Agora, imagina se a Americanas fizesse parte de 20%, 30% do portfólio do fundo. Isso serve para qualquer fundo, para qualquer ativo. Poxa, a Amazon é a melhor empresa do mundo e tal, gigantesca. Mas ainda assim, tudo pode acontecer. Então, poxa, não é interessante do fundo estar exposto a um único inquilino com altíssima exposição. Dito isso, entre aspas, é ruim. 7% pode afetar o fundo, mas não é algo que vai fazer com que o fundo sofra bastante. Então, assim, por exemplo, essa atual depreciação que o fundo está passando, não vejo sentido nisso. Para mim, 7% não é o problema. E mais, o fundo imobiliário é dono do imóvel. Ele vai ver o que vai acontecer. Na pior das hipóteses, ele vai tentar tirar, se for o caso, né? Vai tentar tirar as Americanas de lá por meio de um processo judicial de retirada, nem que seja à força, e depois loca o ativo para um outro inquilino. Então, por mais que isso às vezes possa ser algo momentâneo, mas esse 7% pode causar impacto momentâneo. Pode ser que as Americanas decidam permanecer no imóvel, que seja de extrema importância para ela, e ela pague os aluguéis, porque se ela não pagar, aí o fundo consegue retirar de lá tranquilamente. O fundo possui 67% dos seus inquilinos aí com contrato típico, 26% com contratos atípicos, e ele tem 7% aí provavelmente em RMG. Os seus indexadores dos contratos, eles são renovados aí 50% IGPM, quase 50%, né? 43% IPCA e mais 7% IPC. E o fundo ele tem reajustes, quando ocorrem reajustes, em quase todos os meses do ano. Então o maior destaque é para janeiro, quase 30%, maio 14%, junho 19%, novembro 8%, mas quase todos os meses do ano tem renovatórios aí quando elas ocorrem. Aqui a gente vê quando que vai vencer os contratos do fundo. Então, em 2023, vai vencer 9% dos contratos do fundo. E a gente vai observar como que a gestora vai se comportar. Se os inquilinos vão sair, se vão renovar, se isso vai causar algum impacto ou não para o fundo. O ano que vem, mais 12% dos contratos podem vencer. E a gente tem que acompanhar de perto, né, se isso pode causar alguma situação ou não para o fundo. E a gente vê que os vencimentos estão bem compassados no decurso dos anos. Mas isso é mais um ponto de atenção que você tem que ter. Você tem que estar atento porque... ver como que a gestora vai se comportar na nova, caso um desses inquilinos vai saindo, como é que ela consegue recompor esses inquilinos aí em novos contratos, né? Como que ele consegue diminuir a vacância caso ela venha a acontecer. Durante o ano 2022, houve 4% de renovatórias. 2023 pode acontecer 30% aí, o que pode elevar bastante a receita, né, a entrega dos rendimentos do fundo. O ano que vem também, mais 36% de renovatórias aí. Então, nos próximos 2 anos, esse fundo aí pode dar um salto na entrega dos rendimentos que ele está entregando. Depois, nos outros anos, acaba tendo renovatórias bem pequenas, né, bem compassadas. E é um fundo, né, que historicamente agora ele está com a baixa vacância, 1%, 0%, tal, e atualmente está em patamares de 2%. E, em último caso, um caso gravíssimo, se as Americanas desocupar, né, sair do imóvel, vai levar essa vacância para algo na faixa de 10%. 5% seria o mais aconselhável, mas 10% acho que não vai ser algo tão problemático para o fundo, não. Nesse slide a gente vê a DRE do fundo, né, demonstrativo de resultado, de exercício. Esse fundo... ele está cobrando de taxas aí 0,96, sendo que para mim, na prática, eu aceito que as despesas do fundo representem no máximo 15% do que o fundo receitou. Então, o fundo aqui é um dos pontos fracos, na minha opinião, né, da VBI, é esse relatório deles, eu acho ele ruim, essa parte aqui do DRE, eu acho que ele poderia ser um pouco melhor.
Mas fora isso, é um dos únicos pontos que eu não gosto do relatório deles. Então, o que que acontece? Aqui na parte de despesas, eles mostram o que que são despesas imobiliárias, despesas com os imóveis, as despesas operacionais, né, que são provavelmente são as taxas da gestora, e outras despesas não estão aqui. Além disso, ó, dá para perceber que o fundo tem despesas financeiras, ou seja, alavancagem, mas a gente vai olhar para esse cenário aqui, ó. O que que esses 13 mil estão representando frente aos 113 milhões, tá? O que que esses 3 milhões representam frente aos 123 milhões que o fundo receitou? Ou mais precisamente em novembro. O que que esses 1 milhão e 300 representam frente aos quase 12 milhões que o fundo receitou? Então a gente vai ver o que que isso representa. Um tempo atrás, as despesas estavam representando quase 16, 17%, e o fundo deu uma diminuição grande nas despesas dele, tá? Vamos lá ver o que está representando então. 1,3 vezes 100 dividido por 11,9. Então o que que a gente observa? 10,92%. Até 10 é mais ou menos normal, acima de 10 já começa a achar caro, sendo que o meu limite é 15. Então até em termos de taxa, tá muito bom na minha humilde opinião. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do LVBI são somente essas informações. Como eu já tinha antecipado, né? Ficaram várias informações a respeito que não deu para trazer, já que eu trouxe outras informações a respeito da Americana. Por favor, vá lá no nosso canal secundário e se inscreva, dá essa moral pra gente aí que eu agradeço de coração. Vá também nas outras plataformas e siga todos os nossos canais, que isso ajuda muito. Agradeço a todos vocês que colaboram. E a gente chegando aí nos 1000 inscritos, eu prometo que eu paro de encher o saco de vocês com isso aí. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, o que que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você gostou das informações trazidas? Você acha que é um fundo que dá para ter no seu portfólio? Você entendeu os riscos que você possui ao investir nele? Você acha que Americanas é uma problemática gigantesca para esse fundo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante aí. Eu particularmente, todo mundo sabe, né? Eu sou cotista desse fundo, tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira fechada. Eu gosto da gestora, gosto do ativo, acho que ele tem uma extrema qualidade e para mim ele tem um ótimo risco-retorno, sabe? O fato de eu ter não significa que você deva ter, não significa que ele seja bom, nem sequer uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu acho que essa problemática com Americanas é algo que é ruim, ninguém espera, né? Não é bom, mas não é algo que vai afetar drasticamente o fundo. Tá? E a gente nem sabe ainda como que isso também vai refletir no fundo, né? Como que isso vai acontecer. Enfim, por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, quiser apoiar o nosso canal, se inscreva nele, que ajuda muito, torne-se membro, faça uma doação por Pix de qualquer valor, e tudo isso ajuda demais. Obrigado pela doação do Superchat aí, e eu espero que esse vídeo tenha agregado vocês, tenha trazido algum conhecimento e ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar passando mais slides muito importantes a respeito desse fundo mais à frente. Se você quiser ver, você vai pausando aí e assistindo. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!